Queridos, como falamos desse ano, nós temos um tema para esse ano, que é o tema É Tempo de Construir. É tempo de construir. Começou com um sonho, depois foi colocando em pequenas ações, construindo em pequenas ações, mas sempre direcionados pelo nosso Senhor. E então a igreja foi crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, se aperfeiçoando. E então o Senhor nos mostrou um caminho, um outro norte, um outro local para nos reunirmos. Porque graças a Deus esse local aqui já está começando a ficar pequeno. E então surge no nosso coração a construção de um novo templo. Eu vou sair de cena um pouquinho. Agora retornei. A construção do novo templo, de uma nova edificação. Mas não só de edificação é necessário que a gente venha construir. A gente não deve apenas estar focado na construção de um prédio físico, mas de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas que compõem aquilo que nós somos. Precisamos rever e reconstruir, ou melhor, construir da forma que o Senhor se agrada. Tendo o Senhor como engenheiro de nossas vidas, porque é Ele quem projeta, que faz os projetos, os desenhos daquilo que Ele espera de nós. E basta a gente apenas permitir a ação poderosa do nosso Deus. É tempo de construir, queridos. É tempo de construir. Que a gente dê essa liberdade, venha dar essa liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que venha construir aquilo que é necessário em nossas vidas. Seguindo para a meditação dessa noite, antes de lermos o texto bíblico dessa meditação, eu gostaria de fazer uma pergunta, e não vou fugir do tema da construção, mas eu gostaria de saber dos irmãos, quem é você? Se te fizesse essa pergunta, a queima-roupa, como a gente diz assim, bem desprevenidamente, com certeza, se você for como eu tenho uma dificuldade imensa de descrever quem eu sou, de falar sobre mim. Mas eu gostaria que você estivesse pensando a respeito nessa noite, sobre essa pergunta: quem é você? Quem é você? E a maneira com que você vier se descrever, querido, vai representar como você se define. Como você se vê, como você se enxerga. O resultado da sua autoanálise. E as características que te descrevem. As características que te distinguem das demais pessoas vão formar aquilo que nós chamamos de identidade. Então, a pergunta é: qual é a sua identidade? O que te distingue? O que te diferencia das demais pessoas? E é interessante que existe um texto bíblico que fala a respeito de identidade, não com essa palavra propriamente dita, mas no sentido da identidade. E é um texto que é bastante conhecido por nós. Está em 2 Coríntios 5:17. E eu gostaria de tomar esse texto como um texto base para a nossa meditação dessa noite. Obviamente não vamos parar nesse único versículo, mas nós teremos esse versículo como uma base, como um ponto inicial, como um ponto de partida para a nossa meditação de hoje. 2 Coríntios 5:17 nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é
nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos ler mais uma vez? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. É nova criação. É uma nova criatura com uma nova identidade. Curva sua cabeça mais uma vez. Vamos estar falando com o nosso Deus. Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder abrir a Tua palavra, de termos essa liberdade, ó Deus, de abrirmos e lermos a Tua palavra, de termos, ó Pai, essa liberdade de podermos compartilhar a Tua palavra, Deus. E nesse momento, ó Pai, que nos colocamos aqui, Senhor, atentos ao Teu falar, que os nossos corações estejam preparados a receber a semente da Tua palavra, ó Deus. Senhor, que não seja eu a falar, ó Pai, porque reconheço que de nada tenho a acrescentar ao Teu povo, mas que seja o Senhor a falar por mim, a falar através de mim, e a falar primeiro para mim e para toda a congregação, para produzir em nós transformação de vida, ó Deus, crescimento, ó Pai, e um crescimento maduro, ó Deus, um crescimento cristão, uma identidade formando e formulando em nós, Senhor, uma identidade cristã, aquilo que o Senhor espera para nós, ó Deus. Ó Pai, essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aquilo que nós somos, as características que nós possuímos ou que nós apresentamos, elas vão definir a nossa identidade. Mas existe uma coisa interessante, é que, salvo engano, e os psicólogos aqui presentes, se eu estiver errado depois, não agora, para não ficar chato para mim, mas depois me corrija com carinho, a formulação da nossa identidade, ela pode sofrer influência externa. Ela pode sofrer essa ação de uma influência externa. Nós vivemos num contexto social em que pessoas ditam como a gente deveria ser. Vivemos num contexto em que pessoas ditam como nós deveríamos pensar. Se possível fosse, essas pessoas estariam pensando por nós. Vivemos também num contexto onde pessoas querem ditar como a gente deve se comportar. Um contexto mundano, que é um contexto secular, com suas ideologias que querem transformar, querem da maneira errada, transformar negativamente, deturpar, deformar as características natas nossas. Fazendo aquilo que é diferente. E, consequentemente, aquilo que desagrada a Deus. Se possível fosse, nós seríamos moldados pelas opiniões dos outros, pela mentalidade, pela forma com que os outros acham que a gente deveria ser. E falando em identidade, em imitar, em ter como referência, eu me lembro de que quando eu era criança, alguns poucos anos atrás, eu me lembro que eu queria imitar um padrão de comportamento de outras crianças. Às vezes, agir como outra criança, de repente, ir a certos lugares, porque eu ainda era criança e minha mãe não deixava eu ir em qualquer lugar. Fazer algumas coisas que outras crianças faziam, mas minha mãe me proibia. E então eu perguntava para ela, por que daquela proibição se todas as outras crianças faziam? E sabe o que ela me dizia? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Sabe, querido, minha mãe tinha razão. Eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo.
Nós somos pessoas diferentes, com características diferentes, criações diferentes, pensamentos diferentes. Mas muitas vezes nós queremos ser como as pessoas que nós admiramos. Muitas vezes nós queremos ser como aquela pessoa que nós temos como referência. E que, por sinal, são pessoas que exercem influência sobre nós. No período da pandemia que nós ficamos em casa, foi quando eu tomei ciência. E olha que eu sou meio devagar para essas coisas, da existência dos influencers digitais. Aquelas pessoas que utilizam dos streams, dos canais, da internet, para formular pensamentos, para ser formadores de opinião. E olha que essas pessoas têm a capacidade de formular opiniões e pensamentos de muitos. Os fãs dessas pessoas, eles querem ser cada vez mais parecidos. E aí, no verão, eu soube, a gente estava conversando em um certo lugar e uma das pessoas falou a respeito de outro. Você sabe tudo que aquela pessoa da internet faz, quando ela acorda, quando ela sai, quando ela engravida, quando teve o primeiro, o segundo, o terceiro filho, o que ela está fazendo no dia de hoje, o que não... E muitas vezes, e eu parei para pensar, muitas vezes nós somos assim. A gente se interessa tanto pelas vidas das outras pessoas, que chega ao ponto da gente admirar de tal forma que a gente acaba querendo imitar essas pessoas. E se a gente não se policiar, a gente vai chegar a um ponto da gente querer assumir uma identidade ou um padrão de comportamento semelhante, e se possível fosse idêntico daquelas pessoas, porque a gente quer ser igual àquelas pessoas, porque nós admiramos aquelas pessoas, porque nós temos aquelas pessoas como referência para nós, porque aquelas pessoas, de uma forma ou de outra, elas nos influenciam. Sabe, queridos, para nós cristãos, nós temos uma referência também. Nós temos um padrão, nós temos um modelo a ser seguido. Nós temos Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Nós temos Ele como nossa referência. E quando nós decidimos deixar tudo para segui-lo, conforme Ele diz na sua palavra, lá no texto de Lucas, que Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós decidimos largar tudo para segui-lo, acontece uma coisa extraordinária na nossa vida, porque o Senhor, Ele nos presenteia com uma nova identidade. O Senhor nos dá uma nova identidade, e nós passamos a ser definidos por novas características. Nós passamos a viver uma nova expectativa, ou novas expectativas, porque as nossas expectativas passam a ser a expectativa de Deus para nós, e não aquilo que nós temos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. E construir uma nova identidade de Cristo, queridos, conforme o texto de Lucas 9:23, é renunciar à antiga identidade. Renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e decidir seguir a Jesus, não acompanhar os passos num caminho, no sentido real da palavra, denotativo da palavra, mas ser conforme Jesus. Precisa ser em nós um tipo de decisão consciente. Precisa ser em nós um tipo de decisão racional. Uma decisão que passe primeiro pela nossa faculdade mental, pela nossa mentalidade, pelo nosso crivo. E aí a gente entenda que essa é a decisão mais sábia da nossa vida. Mas além de ser uma decisão consciente, precisa ser uma decisão voluntária. Porque Jesus não vai nos forçar a segui-lo. Por isso Ele fala: se alguém quiser vir após mim.
Jesus não vai nos forçar a segui-lo, não vai nos forçar a imitá-lo. E nessa noite, queridos, eu queria meditar com vocês sobre os pilares em que se fundamenta a nova identidade em Cristo Jesus, que se forma a partir de um encontro real com Jesus, de um encontro genuíno, um encontro transformador de vida, que se forma a partir da nossa conversão. Em primeiro lugar, querido, a nova identidade em Cristo se fundamenta na pessoa e no caráter de Cristo. Não poderia ser em outro lugar. Essa nova identidade em Cristo, ela se fundamenta na pessoa de Jesus. Ela se fundamenta no caráter de Jesus. Gálatas 2:20 vai dizer: fui crucificado com Cristo. Assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nossa identidade, querido, ou melhor, a nossa nova identidade, e a identidade em Cristo, ela é forjada conforme o caráter de Cristo. Não em outra coisa qualquer, mas conforme o caráter de Cristo. Onde começa a se destacar em nós um amor, mas não um amor como o mundo conhece, mas um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que não espera vantagens pela demonstração dele, o amor com que primeiro Cristo nos amou. Começa a se destacar em nós a justiça, não um senso de justiça humano, em que eu começo a fazer a justiça com as minhas próprias mãos, ou conforme o meu próprio entendimento, não, mas conforme a justiça de Cristo. Uma bondade conforme a bondade de Cristo. Se destaca em nós quando recebemos essa nova identidade, e se permitirmos receber essa nova identidade, forjada conforme a pessoa e o caráter de Cristo, forja em nós a fidelidade, ressalta em nós a fidelidade, porque nós aprendemos a ser fiéis primeiramente com Jesus. Ressalta em nós uma compaixão, porque Cristo primeiramente se compadeceu de nós. Pela sua graça, Ele teve compaixão de nós, e nós passamos a refletir essa compaixão através de nós, porque um dia nós recebemos de Jesus. Ressalta em nós, amém? A misericórdia conforme recebemos de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia de Deus se renova em nossa vida a cada manhã. Então nós ressaltamos, nós destacamos, ressalta-se, destaca-se em nós essa misericórdia como reflexo da misericórdia que recebemos. E não diferentemente disso, a nossa capacidade de perdoar. Porque um dia nós recebemos perdão. Um dia, mesmo sem merecermos, fomos perdoados. E conforme Cristo nos perdoou, e conforme nós oramos, na oração que Cristo nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como, de tal maneira, na mesma proporção, que nós perdoamos aos nossos devedores. Nós passamos a perdoar com o perdão do Senhor. A nossa nova identidade, queridos, ela se fundamenta no modelo de Cristo para seguirmos e para imitarmos. Não somente no caráter de Cristo, mas na pessoa do próprio Cristo, onde de forma consciente nós recebemos essa influência de Cristo. E não somente de forma consciente, mas sedentos por receber essa influência de Jesus.
E isso altera completamente, transforma completamente a nossa forma de pensar, transforma completamente a nossa forma de nos comportar, o nosso comportamento. Por isso que o cristão, quando a pessoa se converte, geralmente, a forma com que essa pessoa se comporta, ela começa a gerar alguma curiosidade nas outras pessoas, porque essa pessoa muda completamente a sua forma de pensar, a sua forma de se comportar, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, a sua forma de reagir. Isso muda também completamente o nosso estilo de vida, porque antes o nosso estilo de vida estava baseado naquilo que nos trazia prazer, e hoje o nosso estilo de vida, e que está no nosso DNA, o nosso estilo de vida se chama adoração, em gratidão, em louvor ao nosso Deus por aquilo que Ele faz, em adoração ao nosso Deus por quem Ele é. Quando a nossa identidade em Cristo, ela é forjada, e ela é forjada na pessoa de Cristo, ela nos move a imitar o exemplo de vida de Jesus, o mesmo exemplo deixado por Ele durante o seu ministério terreno, um amor ardente por pessoas, um olhar atento para as necessidades das pessoas, um coração sempre pronto a amar, mãos sempre prontas para servir, estarmos sempre prontos para nos compadecer. Nós passamos a imitar a Jesus e tudo aquilo que Ele deixou para nós como exemplo. E quando fundamentamos a nossa identidade em Jesus, assim como Jesus, de igual forma, da mesma forma que Jesus fazia, o nosso prazer passa a ser realizar a vontade do nosso Deus. Mais do que as nossas vontades, o nosso prazer passará a estar em realizar a vontade do nosso Deus, do nosso Pai. Em segundo lugar, queridos, a nova identidade em Cristo se fundamenta na cruz de Cristo. Primeiro, ela se fundamenta na pessoa e no caráter de Cristo. A nossa identidade também, em segundo lugar, ela se fundamenta na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, queridos, ele foi o palco da maior demonstração de amor de Deus para conosco. Do palco da maior demonstração de amor, da maior manifestação desse amor de Deus para com a humanidade, para com todos nós. Foi nela que Jesus se entregou, por livre e espontânea vontade, Ele se entregou para morrer por nós. Ele se entregou para pagar um preço em nosso lugar. Ele se entregou para pagar o preço do perdão, o preço da reconciliação com Deus. Na cruz de Cristo, queridos, Deus anulou a conta da nossa dívida. Aquela conta, aquela dívida que era contra nós, ela foi pregada na cruz de Cristo. Colossenses 2, versículo 13, versículo 14, vai trazer essa verdade para nós. Quando vocês estavam mortos, diz assim a palavra do Senhor, em pecados e na incircuncisão, NVI, tá. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, versículo 14, e olha só, prestem atenção, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que eram contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aquilo que tinha contra nós foi removido e foi pregado na cruz de Cristo.
Ele cancelou a escrita da dívida que era nossa. A nossa vergonha, a nossa culpa foi pregada na cruz de Cristo. Assim como as nossas dores, as nossas transgressões, Cristo levou sobre si na cruz. E em Cristo Jesus agora nós fomos feitos não mais fracassados, porque os nossos fracassos também foram pregados na cruz. Mas em Cristo Jesus hoje nós fomos feitos mais que vencedores. E essa vitória não vem de nós, não é por nosso mérito, não é por nossas forças, não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas a nossa vitória vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Jesus levou as nossas transgressões. Isso quer dizer, queridos, que toda a fúria de Deus, por causa dos nossos pecados, toda a fúria de Deus, por causa das nossas transgressões, foram depositadas em Jesus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. E por suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz, querido, simboliza a morte. Quando Jesus fala, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Essa cruz tem significado de morte. Morrer para nós. E passar pela cruz de Cristo significa para nós, queridos, que somos cristãos, para nós que somos lavados e remidos pelo sangue dele. Significa para nós o fim de uma condição de morte. Significa para nós o fim de uma condição de separação de Deus. Mas significa para nós também o início. É o final de um ciclo e o início de um outro ciclo. Um final de uma condição de morte, de separação, e o início de uma condição de reconciliação com Deus, e uma condição de vida, vida eterna, vida em sua plenitude, em Cristo Jesus, e na presença de Deus, o nosso Pai. Romanos 6,11 diz que considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Na cruz de Cristo, por meio de Cristo. Na cruz de Cristo e por meio de Cristo, porque a cruz sozinha ela não pode nada. Mas a cruz de Cristo, por meio da ação do ato salvífico de Jesus, por meio de Cristo, nós morremos para o pecado e nós nascemos para a vida eterna com Deus. E caminhando para o fim, queridos, caminhando para o fim, a nossa identidade com Cristo, ela se fundamenta na nova natureza, recebida por meio de Cristo. Ela se fundamenta na nova natureza que Cristo nos concede, que Deus nos concede por meio de Jesus. 2 Coríntios 5,17, voltando ao texto lá que nós lemos antes. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Novidade de vida, uma nova identidade. E assumir uma nova identidade em Cristo, queridos, é assumir, é receber essa nova natureza. Onde antes a natureza nossa era uma natureza de escravidão por causa do pecado. Porque o pecado ele escraviza, ele aprisiona. Ele aprisiona pelo entorpecimento. Porque o pecado, ele quer oferecer um prazer momentâneo. Um prazer temporal. Um prazer mentiroso. Porque ele nos engana. Um prazer que não vai durar para sempre, mas que ao final desse efeito vai produzir culpa, vai produzir solidão, vai produzir no homem um sentimento de estar destruído por dentro, vai produzir no ser humano um sentimento de que não existe sentido para a sua existência.
Onde existia essa natureza de escravidão do pecado por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus, existe liberdade para todos nós. Porque hoje nós somos livres pelo sangue de Jesus. E o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Onde existia, queridos, uma natureza de morte sobre a nossa vida, e isso nós já estudamos com a nossa classe de novos membros, que ela acontece em 3 estágios, em 3 níveis e de 3 formas, que é a morte física, porque desde que o pecado entrou no mundo, os dias do homem foram limitados. Uma morte espiritual, porque o pecado tem essa capacidade de afastar o homem de Deus. E também da morte eterna, porque para aqueles que morrem nessa condição, nessa natureza antiga de pecado, eles estão fadados, destinados a uma vida, ou uma pós-vida, uma eternidade, separados da presença de Deus. E se não está na presença de Deus, não existe vida. E se não está na presença de Deus, não pode estar no paraíso. E só existe um destino para aqueles que não estão na presença de Deus, que é o inferno. O lago de fogo e enxofre, onde até o inferno será lançado, conforme diz o texto de Apocalipse. Onde existia essa natureza de morte, agora existe uma natureza de vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor nos concede essa natureza, essa nova identidade. Assumir uma identidade, ou melhor, assumir essa nova identidade em Cristo, é receber o direito de ser chamado filho de Deus. Porque diz o texto lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E assumir essa identidade, assumir a identidade de filho de Deus, e amado por Deus. Gálatas 3, 26 e 27, o texto vai falar sobre isso. Olha só, já começa fazendo uma afirmação que por si só já preenche os nossos corações de alegria. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Se existe uma coisa que o mundo mente, é dizendo que todo mundo é filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Todos foram feitos criaturas, criação de Deus. Mas por meio, volta lá no 26, mas por meio da fé em Jesus, por meio de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E diz no versículo 27, pois os que em Cristo foram batizados, revestiram-se de Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia continua nos dizendo, declarando que nós somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, oh glória por isso, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, e a Bíblia confirma isso para nós, de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceram Cristo. Se o mundo não os conhece, o mundo, no mundo, e ali, debaixo do controle do mundo, não pode existir filhos de Deus, porque o mundo não conhece a Cristo, mas por meio de Cristo Jesus, veja como foi grande o amor de Deus para conosco, e nos concedeu, por esse amor, esse título de sermos filhos de Deus, o que de fato nós somos. É assumir, queridos, essa nova identidade em Cristo, é assumir que nós pertencemos exclusivamente a Deus. Pertencemos exclusivamente a Deus. Olha o que vai dizer a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9 e versículo 10. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote,
nação santa. E agora, eu quero que todos falem comigo. Povo que pertence a Deus. Para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí o que vai dizer lá no outro texto, lá no outro versículo, versículo 10, que antes nós não éramos sequer povo. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Somos povo exclusivo de Deus. Pertencemos ao nosso Deus. E se estamos realmente em Cristo, queridos, guarda bem isso daí. Eu não sei o que você ouviu durante a sua infância, querido. Eu não sei o que você ouviu ao longo da sua vida. Eu não sei quantas maldições já disseram para você. Eu não sei aquilo que você carrega no seu coração. Os pensamentos que permeiam a sua cabeça a respeito de você. Mas guarda uma coisa, por favor, queridos. Aquilo que pensavam e diziam de vocês. Se nós estamos realmente em Cristo, se você está realmente em Cristo, aquilo que pensavam e que diziam sobre você, não te define mais. Aquilo que permeava a sua cabeça a respeito de você, não te define mais. Os erros que você cometeu no passado, não importa quais foram e quantos foram esses erros, não te define mais. O seu antigo eu, a sua antiga vontade, a sua antiga inclinação para o pecado, não te define mais. Sabe por quê? Porque agora nós pertencemos a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos deu uma nova identidade. Nós somos filhos, filhos de Deus. E Deus diz isso. E nós somos aquilo que Deus diz a respeito de nós, não somos aquilo que outras pessoas dizem, mas aquilo que Deus fala a nosso respeito. Nós somos definidos, queridos, a partir da visão de Deus. Não somos definidos por uma perspectiva humana, mas pela perspectiva do próprio Deus, o nosso Criador. E então, queridos, eu quero voltar a fazer a mesma pergunta que eu fiz para você no início. Quem é você? Agora eu quero completar com uma outra pergunta. Quem você deseja ser a partir de hoje? Não importa quem você era até você entrar aqui. Porque ao ouvir essa palavra, você recebeu uma nova oportunidade. A pergunta que está valendo agora, a pergunta mais importante é: quem você deseja ser a partir de hoje? Você quer ter uma nova vida com Cristo? E olha que existem muitas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, entregaram sua vida a Jesus, mas não assumiram a nova identidade. Foram no Detran Celestial, fizeram lá aquela inscrição, tiraram até aquela fotozinha, ficou bonito, né? A minha foto fica muito feia, eu nem mostro a vocês, mas foram no Detran Celestial, tiraram aquela foto, colocaram lá a impressão digital, mas nunca foram retirar a sua carteira de identidade. Será que a partir de hoje você quer ter uma nova identidade com Cristo e lá retirar no Detran Celestial essa nova identidade e passar a assumir essa nova identidade? Você quer construir uma nova identidade em Jesus? E esse é o convite que Jesus está fazendo para você nessa noite. De construir uma nova identidade com Ele e nele. Você quer ter uma vida? Você quer construir em Cristo
o seu caráter. Você quer ter um futuro certo e um futuro transformado? Se sim, querido, eu quero te convidar a se colocar de pé. E a gente vai estar orando nessa hora. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e obrigado, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, nós declaramos, Senhor, declaramos aqui que nós queremos, ó Pai, assumir essa nova identidade com o Senhor, assumir essa nova identidade em Cristo Jesus, sermos forjados, ó Deus, conforme o caráter de Cristo, sendo imitadores de Jesus, passando, ó Deus, e não, ó Pai, nos esquecendo, ó Deus, da cruz de Cristo, ó Pai, do sacrifício de Jesus, da manifestação máxima do seu amor para conosco, porque a tua palavra diz que porque o seu amor tanto a cada um de nós, que o Senhor foi capaz de entregar o seu único Filho, para que não somente nós, mas todo aquele que crê no seu Filho Jesus, não venha conhecer a morte, mas que tenha a vida eterna, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, ó Pai. Senhor, queremos assumir essa nova identidade com Cristo, ó Pai, e queremos, Senhor, ó Pai, fazer valer, ó Deus, o título que o Senhor nos concede de filhos de Deus. Não para orgulho próprio, ó Deus, mas porque esse título, ó Pai, nos concede, ó Deus, um acesso, ó Pai, livre, um acesso direto ao Senhor, ó Deus, para nos apresentarmos diante do Senhor, para adorarmos o Senhor conformes, ó Pai, e de tal forma, Senhor, e da maneira que o Senhor quer e o Senhor pretende, ó Pai, e espera ser adorado, Senhor. Reconhecendo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Reconhecendo, Senhor, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Reconhecendo quem o Senhor é para nós, ó Deus. Reconhecendo, ó Pai, que nós nada somos, Senhor, fora da presença do Senhor. Por isso, Deus, ó Pai, construa em nós, ó Deus, essa nova identidade. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.